Olá, meus amores, eu sou a Rita do canal Magia Astral. Esse vídeo é sobre baralho cigano e é uma tiragem simples de 2 cartas que responde uma pergunta objetiva e direta. Então, a consulente conheceu uma pessoa pelo aplicativo de relacionamento e ela pergunta se ela deve continuar conversando com essa pessoa. Né? Uma pergunta direta. A consulente pergunta: devo, continuar conversando com esta pessoa? Sim ou não? E um conselho, ela quer um conselho. Então, vou mostrar para vocês as 2 cartas que eu tirei, depois que eu embaralhei, cortei em 3 partes, juntei e tirei a primeira. A primeira sempre vai responder como um sim ou um não. E a segunda eu já coloquei sendo um conselho para essa consulente, tá? Então, antes de mostrar as 2 cartas e fazer a interpretação, já peço para vocês deixarem aí o seu like neste vídeo e continuar me curtindo aí no canal, tá? Quem está aqui vendo esse vídeo pela primeira vez, seja bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal Magia Astral. Lá no Instagram, Rita Tancredo, tá bom? Para quem quiser me seguir também. Então, bora lá. A pergunta foi se a consulente deve continuar conversando com uma pessoa que ela conheceu no aplicativo de relacionamento, tá? E tem muito pouco tempo ainda que ela tá conversando, pouquíssimo tempo. Então, eu peguei esse exemplo, citei como exemplo essa pergunta, e é uma forma bem simples de colocar para quem principalmente está começando no baralho cigano. Então, ela deve continuar? Primeiro saiu a carta 26, que é a carta dos livros. E a segunda, o conselho, a carta de número 6, as nuvens. Essa carta aqui dos livros responde como um sim. E a carta das nuvens é uma carta neutra, vou explicar. A carta dos livros responde como um sim, e a pergunta que ela fez, se ela deve continuar conversando com essa pessoa, sim, responde como um sim. Essa carta fala de conhecimento, então deve continuar conversando para conhecer, porque essa carta fala de conhecimento, fala de estudo. Então, a partir do momento que você conhece, você vai também fazendo um estudo sobre aquela pessoa que você está conversando, né? Escutando a história que aquela pessoa tem para te falar. E aí, através dessa conversa, desse conhecimento, né? Claro que tem coisas aqui que também na carta dos livros mostra que estão ocultas, visto que ela começou a conversar agora há pouco tempo, então tem coisas que ainda praticamente ela não sabe. Muitas das coisas ela não sabe. Então, essa carta vem falando de conhecer para poder saber de quem se trata, quem é esta pessoa, tá bom? E a carta 6 das nuvens é uma carta neutra, por quê? Aqui as nuvens estão um pouco fechadas, né? Mais escuras. Mas a partir do momento que as nuvens estão escuras, o céu pode ficar mais claro de repente, porque as nuvens falam de quê? Pode falar de um mau tempo ou de um bom tempo. Mas, porque muitas das vezes a gente vê o céu nebuloso, com muitas nuvens escuras, mas de repente
aquelas nuvens escuras se espalham e de repente a gente está esperando uma chuva, né, cair, uma chuva forte. Aí daqui a pouco o tempo abre, o céu abre e de repente essa chuva caiu em outro lugar, em outra região. Então essa carta, ela tem a tendência de mudar. Então, é uma carta considerada, na minha opinião, neutra por causa disso. O tempo pode ser bom, ficar fechado, ou pode abrir um tempo mais, o céu mais azul. De repente, pode chover ou não, pode ser uma tempestade ou não. Então, essa carta fala também de movimento. Então, qual é o conselho? Vai conhecendo a pessoa, mas não crie agitação na sua mente, né? Não crie ansiedade, não crie preocupações, né? Não crie nada que você ainda não sabe do que se trata, né? Então, relaxa, né? As nuvens estão sempre em movimento e as nuvens escuras, elas podem se dissipar, não é mesmo? Então, tá aí. Continue sim conversando, sem criar muitas expectativas, tá bom? Então, fica aí essa tiragem simples de 2 cartas para vocês, e vocês podem estar fazendo isso, né? Até mesmo no dia de vocês, tirar uma carta, colocar uma pergunta tipo: como vai ser o meu dia hoje? E qual o conselho para mim? Pode ser também, tá bom? E é por aí, tá, gente? Muito obrigada para quem já está me curtindo e quem está vendo esse vídeo pela primeira vez. Gratidão, até o próximo.